E, como nós temos falado, né, finalmente, ontem tinha o José Rode Nogueiroff, né? Hoje nós temos o autêntico Reinhold Federal. Pode vir, pastor, aqui. Nosso amigo de muitos e muitos anos, né? Participou de muitas lutas aqui conosco, grandes missões aqui conosco. Temos um grande prazer, uma honra ser amigo. Um alemão que eu gosto, só tenho raiva dos 7-1. Da 7-1, a seleção da Alemanha deu aqui. Mas isso já esquecemos. Já esquecemos. Vocês esqueceram, vocês deram, que apanha que não esquece. Muito bem. Ele é esposo da Traude. A Traude é a nossa irmã em Cristo, que está em Porto Alegre, e ela trabalha, ajuda ao pessoal que sofreu com aquela enchente lá no bairro Lamy, e nós estamos orando e ajudando. A Traude é a esposa do Reinhold Federoff. Ele, casado com a Traude, ele deve ter uns 50 anos, se casado ou mais. Daqui a 4 anos. Então, 46 anos, tem 7 filhos, o mais novo é o Benoni, né? Está trabalhando como missionário lá em Roraima, entre os Yanomamis, uma das tribos mais rústicas, mais selvagens, e o filho dele mais novo é missionário lá, e o mais velho é o Noah, né? Sim. Que trabalha também no Amazonas com os ribeirinhos. Que bênção, né? Então, ele hoje também vai dar uma introdução, contando o seu testemunho, né? É incrível isso aí. Mas, muito prazer, muita alegria, e o nosso projeto é trazer o pastor Reinhold, né, Federoff todos os anos aqui para a nossa igreja. Não entendi nada. Certo? Mas é o meu plano, porque ele traz aqui a mensagem e dá tempo eu corrigir algumas coisas durante o ano, né? Ah, é? Sim. Agora fiquei com medo. Quem está com mais medo sou eu agora. Ok. Pastor, seja bem-vindo, certo? Muito prazer. E vai ficar aqui até o aniversário da nossa igreja, se Deus quiser. Boa noite a todos. Realmente fiquei com medo e preocupado. É muita mídia aqui. Sorria, você está sendo filmado. Tudo pode ser usado contra você, né? Tem que cuidar. Então, nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Você sabe que eu trabalho na missão chamada da meia-noite. Olha, já faz 50 anos esse ano. 50 anos de ministério. E o engraçado é que eu tenho 51 anos e meio de fé. Quer dizer, eu entrei no ministério com 1 ano e meio na fé. Como um bebezinho ainda em Jesus. Saí da Alemanha, deixei tudo lá e vim para o Brasil. Foi um grande passo. E hoje eu vou contar sobre isso. E eu acho que vai ser interessante para os jovens também. Vamos ver se aparece alguma coisa? Vocês estão prontos? Ah, tá, eu entendi. Aqui e ali tem uma tela, tá bom. Porque eu não posso comandar o espetáculo aqui a partir do meu laptop, do meu tablet. Muito bem. Somos devedores. É o nosso lema. Parece algo... pressão, tem que fazer algo, né? Tem que fazer algo. Não. Depois que Jesus entrou na minha vida, no mesmo momento, na mesma hora, eu sabia que a única resposta diante dessa mudança radical da minha vida era entregar toda a minha vida. Para mim foi claro, naquele momento, eu vou servir a esse Jesus. Eu queria até carregar a Bíblia daquele homem que Deus usou para pregar para mim de Jesus, para só carregar a Bíblia para ele, de tanta gratidão. Largar a minha profissão, mas eu vou falar sobre isso agora. Então eu sempre tenho que apertar aqui, vamos ver se funciona. Isso vai funcionar ou não? Olha, agora. É um versículo muito bonito. Eu tenho que me virar aqui. Isto é para que em vossa companhia, reciprocamente, nós confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Isso é a coisa boa. Porque, olha, eu vou dizer para vocês,
Eu moro lá em Porto Alegre e nós não fomos atingidos pela água, porque eu moro em cima de um morro, mas é uma península do Rio Guaíba. Quer dizer, a água subiu em redor e nós ficamos com medo de ficar ilhado. Nós começamos a estocar água, comida, gasolina, gerador e tudo isso, né? Mas ali a água nunca ia chegar, porque é bem mais alto. Muito bem. Na verdade, eu tenho umas pequenas diferenças aqui. Tá bom. Tá. Agora, aqui vocês veem um mapa de Porto Alegre, certo? Então, vamos ver aqui. Eu moro aqui no bairro Belém Novo, nessa pontinha que é uma península. O bairro é um pouco maior e aqui é o Lami. O Lami, olha aqui, é em direção da Lagoa dos Patos, direto. Então, tinha alguns dias com muito vento na pior enchente e essas ondas viraram ondas altas e quebraram as casas das pessoas. As ondas arrancaram as portas, a janela, foi algo horrível. E é ali onde nós trabalhamos e aplicamos os donativos, tanto da Alemanha, da Suíça e também do Brasil. Então, Porto Alegre é aqui, e aqui vem aqueles 5 rios do interior que alimentam o Rio Guaíba, que é um gigante. Vocês veem que aqui no meu bairro, até o outro lado, são 15 quilômetros, que é muita água. E olha, para manter uma enchente de mais do que 5 metros acima do nível normal, é uma quantidade de água que a gente não pode se imaginar, que passou ali, porque não é parado, é um rio que vai correndo em direção ao Rio Grande, ali a água vai para o Atlântico, quem não sabe, né, ali tem o mar. Muito bem, então isso aí é Porto Alegre, de Porto Alegre até a praia, são 120 quilômetros até o Atlântico. E depois a Lagoa dos Patos, ela abre 50 quilômetros de largura e 300 quilômetros de comprimento. É uma das maiores lagoas de água doce do mundo, junto com algumas outras lagoas. Muito bem. Então aqui vocês veem aqueles rios chegando, isso tudo era a área afetada pela enchente. Foi a pior enchente da história, não só desde 1941, quando tinha uma enchente feia, essa foi muito pior. E hoje tem mais pessoas, mais valores, mais construções, esse é outro problema. Aqui vocês veem o Guaíba todo marrom, ele nunca é dessa cor, nunca. Nós moramos aqui, nessa ponta, aqui. Aqui vocês veem o centro da cidade, olha aqui o centro histórico da cidade, o aeroporto, olha aqui a pista dos aviões. O aeroporto só vai abrir talvez no fim do ano. Como eu saí de Porto Alegre? Eu tinha que pegar um ônibus até Florianópolis, e em Florianópolis peguei um avião. Olha, a noite inteira no ônibus, era já o tempo que eu teria chegado aqui. Mas foi tudo isso e não vamos reclamar, certo? Cheguei, olha, inteiro. Estou muito bem, obrigado pelo convite, pastor Nogueira, nós somos amigões de muito tempo. Olha, eu até vou mostrar isso, que eu conheci ainda a palhoça de palha, depois veio as zincossa, porque palhoça é de palha, zincossa, né? E depois veio esse lindo prédio. Então, foi algo horrível, imagina, o centro todo inundado, muitas lojas que não foram afetadas, porque eram mais altos, a luz foi desligada em todo o centro de Porto Alegre. Olha, imagina, o centro de uma capital sem luz, as lojas todas fecharam. E foi algo muito sério, muito crítico. Vamos ver se nós vamos chegar lá. Muito bem. Não esquece, em todas essas catástrofes, nós somos somente peregrinos. Olha, a Bíblia fala que o mundo foi amaldiçoado. E nós sofremos nesse mundo. E Deus faz isso de propósito. Ele diz, quando eu fecho o céu para não chover, ou quando eu mando os gafanhotos, quando eu mando a peste no meio do meu povo, aí Ele quer ver a reação das pessoas. Ele disse, meu povo vai se humilhar, vai buscar o meu nome, vai orar, vai sair dos seus maus caminhos. Eu escuto e eu vou sarar a terra. Foi uma promessa especial para Israel, mas hoje é parecido. Deus fala. Ele fala no meio da aflição grande
para o homem reagir e aceitar Jesus como seu Salvador, sem dúvida. Então aqui vocês veem um sapato, porque eu cheguei aqui em 1974 e agora estamos em 2024 e o sapato gastou um pouco, né? Uma peregrinação de muitos e muitos anos. Eu nasci na Alemanha, nessa casa, porque você sabe que a nossa geração, depois da guerra, era muito durão ainda. Eu nasci em casa, não no hospital, né? Em casa, simples, brincando. Lá num vilarejo muito pequeno, 2.500 habitantes. E se você acredita ou não, eu também uma vez era um cara fofinho, bonitinho. Olha só, que pena que eles não ficam assim, os cachorrinhos, os gatinhos, os patinhos, os homens, os meus netinhos, crescendo tão rápido. Então, por que eu nasci em Blaufelden, significa Campos Azuis, perto de Stuttgart, entre Stuttgart e Nuremberg, no sul da Alemanha? Porque a Bíblia diz, e de um só, quer dizer, de Adão, fez Deus todas as raças humanas, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para quê? Alguém nasce ali e a vida dele leva, Deus já sabe, 70 anos ou 80 anos. Para quê? Para buscarem a Deus, se porventura apalpando o achassem, ainda que não está longe de cada um de nós. Imagina eu lá, esse Reinaldinho, bonitinho, sem saber de nada, que Deus já tinha um plano para a minha vida. E isso é incrível. Isso é o amor de Deus, sem dúvida. Então aqui o meu pai, minha mãe. Meu pai ficou 7 anos como prisioneiro de guerra na Rússia, na Sibéria. E eu só estou aqui porque ele sobreviveu. Porque muitos alemães morreram na Rússia depois da guerra como prisioneiros. Porque os alemães tinham matado pelo menos 24 a 27 milhões de russos, a metade civis. Então os russos não trataram muito bem os chamados nazistas. Mas ele voltou, graças a Deus. E a minha mãe quase morreu das bombas dos aliados, quando a Alemanha foi transformada em um monte de ruína, de lixo. A metade da Alemanha foi destruída. E para cada judeu aniquilado pelos nazistas, Deus cobrou a cabeça de um alemão. Morreram 6 milhões e 800 mil alemães na Segunda Guerra Mundial. Você sabia disso? Até um tio meu morreu. Lá na Rússia, ninguém sabe onde ele foi enterrado. Um outro tio perdeu um braço na guerra, um outro levou feridas horríveis de granadas. Então a minha família sofreu demais. A minha mãe. Mas ela com a sua mãe esconderam um judeu dos nazistas, chamado, a tradução, amigo, Freund, era o nome. E ele até veio uma vez de Israel visitar e agradecer de novo, porque eles arriscaram as suas vidas lá num vilarejo bem pequeno, no sul da Alemanha. Eles salvaram do povo de Israel. Isso é bonito. Pelo menos disso eu posso me orgulhar, certo? Então a vida passou, né, indo para a escola. Ele sempre é um louco por plantas e animais, aqui com um gato, né, e outras coisas. E ali eu fui confirmado na igreja luterana. Então cuida bem, eu sou de origem luterano. E nós vamos falar sobre isso esses dias, sobre o pré-milenarismo, por que tantos não creem no milênio, nem no arrebatamento, qual é o problema? E eu saí de uma dessas igrejas. Eu fui batizado como bebezinho lá, apesar que eu não me lembro mais, porque eu era muito pequeno, né? Mas eles me falaram depois, se tinha um diploma, e claro, depois aconteceram mais coisas. Também na Alemanha, o carnaval é muito inocente com crianças. Eu sou aquele marinheiro à direita, olha que, né? É uma coisa bem inocente, bem ao contrário das coisas aqui no Brasil. Depois veio a escola, o ensino superior. Eu sou aquele baixinho, sempre meio baixinho, né? Ali com os meus colegas. E aí a coisa começou a desandar. Aí, claro. Ali eu fiz um salto, sabe? Um salto.
você tem toda a razão, eu devia ter guardado um pouco de cabelo para essa época de escassez, né? Muito bem. Aí a coisa começou a desandar, por quê? Eu comecei a me desligar dos meus pais com 12 anos, 13 anos. Isso foi muito feio o que aconteceu na minha vida. Fui para o mundo mesmo, para mundão, pensando, fazendo aquilo que agrada, nós seríamos os jovens mais felizes da terra. Olha o nosso fusquinha todo pintado, aí o meu amigo tem um jeito para destruir ele, né? Mas era assim. Por quê? Nós seguimos bem essa filosofia de uma cantora blues dos Estados Unidos que morreu numa overdose de heroína, a Janis Joplin. E ela cantou e falou: viva intensamente, ama com tudo e morre jovem, porque não vale a pena ficar velho, a vida não tem significado nenhum. E isso foi a minha filosofia, a nossa filosofia. Então, eu não vou contar nada a mais sobre a nossa vida, porque não era nada para se gloriar. Mas eu vou dizer para vocês, com 18 anos e meio, quando Jesus entrou na minha vida, eu era um lixeiro humano, certo? E isso foi muito ruim. Mas, vocês sabem o que acontece. Antes disso, eu comecei, né, aqui o Reinaldo nascendo, né, você sabe que o homem é o único ser aqui no planeta que se pergunta: de onde eu venho, para onde eu vou, a minha vida tem algum significado, tem vida após morte? É o homem, né, porque nós temos isso dentro de nós. Ou vamos atualizar um pouco, né, aqui já é mais realista. Eu me lembro que até um parente distante me levou junto no seu carro e ele tinha um adesivo no carro: Deus te ultrapassará, porque esse cara era crente. E olha, eu olhei aquela coisa e eu fiquei muito inquieto. Eu pensei, isso é verdade, se Deus existe, um dia Ele vai me pegar. Isso não foi nada de bom. Eu fiquei com medo, né? Com medo mesmo. Vamos continuar. E a Bíblia até diz: tudo fez Deus formoso em seu tempo, até colocou a eternidade no coração ou na mente do homem. A eternidade. E olha, tanto mais que eu vivi no mundo, tanto mais eu entrei numa divisão horrível, num desespero tão grande. Durante o dia, boca grande, andando como hippie, cabeludo, com roupas loucas e tudo isso. E de noite eu chorando na cama sobre a minha infelicidade, da minha vida sem significado. Isso doeu. Mas Deus se compadeceu. Como a Bíblia também diz, isso não é bem para não crentes, mas a Bíblia fala que até Abraão desejou uma pátria melhor. Não? O céu, Deus colocou isso, essa ansiedade no coração do homem, todos os homens. Eu senti isso muito bem. E no meu maior desespero, isso foi sem influência de cristãos. Eu disse: Deus, se tu existe de verdade, tenha compaixão de mim. E olha, quando o homem começa assim, aí as coisas acontecem. E aí aconteceu mesmo, né? Aí veio um homem e alugou o nosso salão de baile, porque ele sabia que existem muitos jovens que jamais iam entrar numa igreja ou numa campanha assim, numa igreja. Então ele alugou lugares profanos, discotecas, salão de baile, esses lugares, e eu, com a direção de Deus, assisti lá. E quando esse homem pregou, cuida bem, e olha, eu não sou místico, eu não sou emocional, certo? Quando esse homem pregou, e eu era um cara que nunca gostou de futebol, cuida bem, eu gostei de atletismo é outra coisa. Eu era um jovem forte. Quando esse homem falou, eu pensei que ia morrer em cima da minha cadeira, morrer de coração. Eu pensei que ia morrer, caiu um medo sobre mim inexplicável, eu pensei que ia morrer de verdade, lá. E eu sabia, você tem que aceitar Jesus, senão pode ser tarde demais. Você está num elevador com um botão só que vai para o inferno, para baixo. Eu sabia disso. Quando alguém veio e queria falar de mim,
assim, do pecado, alguma coisa da Bíblia. Eu disse, vai embora, amaldiçoei o povo. Naquela noite, aquela risada em respeito dos pecados e da minha vida, acabou daquele medo, e ali Jesus entrou na minha vida. Através desse homem que já faleceu, já está com o Senhor, através dele eu fui salvo. Ele foi a ferramenta, ele foi nas discotecas, ele foi nas escolas, ele foi para qualquer lugar, ele foi zombado pelos alunos e maltratado, ele falou de Jesus. E muitos jovens aceitaram Jesus através dele, nesse salão de baile, lá em Blaufeld, na minha cidade. Imagina, eu nasci naquela casa da esquerda, naquela flecha, e aceitei Jesus uns 300 metros longe da minha casa. No meu desespero, eu sempre pensei, a solução talvez está mais perto do que você pensa. E foi mesmo, 300 metros. Uma cidade bem bonita no sul da Alemanha, né? Aqui, tudo bem. Porque a Bíblia diz que Deus não quer, o que ele fala? Tenho eu algum prazer na morte do ímpio, disse o Senhor Jesus, Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Imagina aqueles bem ruins, que quando você olha, você fica até com medo dessa decadência moral, dos punks e hippies, e não sei o que tem hoje em dia, mas Deus vê o coração, e Deus ama essas pessoas, é incrível, e Ele quer alcançar, como a Bíblia diz, que mas a todos quantos o receberam, o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais que não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Isso aconteceu comigo, e eu entrei naquele povo mais privilegiado da terra, que é aquele povo que tem aquela confissão, né? Por isso nós usamos o símbolo do peixe. Você sabe por quê? Porque peixe em grego, eu gosto de aquário, eu tenho um aquário em casa. Ichthus é peixe em grego, ichthus. E isso era uma confissão de fé, falando o quê? Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador, né? Jesus Cristo, Teu Ios Soter. Quando você pega a primeira palavra dessa confissão de fé, Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador, está a palavra ichthus. Por isso nós usamos o símbolo do peixe. Você entendeu? É uma confissão de fé. Muito bem. Só que o peixinho tem que nadar contra a correnteza. E aí, isso é o chamado quebrantamento. Por isso, eu tenho muito medo quando as igrejas, muitas igrejas, usam iscas duvidosas. Olha, você tem que saber que eu falo diretamente, não politicamente correto, com o evangelho da prosperidade, com curas, com sinais. Eles iscam as pessoas para frente. Se conhece tudo isso, certo? Isso não é o caminho de Deus. Até quando eles queriam fazer de Jesus o rei dos judeus, Jesus virou as costas, foi para o deserto e respondeu, é só por causa do pão, ele multiplicou os peixes e os pães. Ele não quer ser aquele que só ajuda materialmente. Ele quer o coração das pessoas. E isso só acontece através do quebrantamento. Eis que eu faço tudo novo. E ele diz que Deus habita só em 2 lugares, no alto e num espírito abatido e quebrantado. Você entendeu? E isso, quando o homem é quebrantado, Deus começa. E aí nós passamos por uma metamorfose violenta. Eu não sei se você já ouviu a metamorfose das borboletas, né? Eu era um menino sempre muito curioso, né? Eu quebrei os casulos para ver o que tinha lá dentro. Tem uma hora que aquela lagarta dissolve totalmente, só fica um molho marrom dentro do casulo, e um novo animal é organizado. A lagarta é a minha inimiga, ela come as minhas plantas. Eu não gosto disso no meu jardim. Eu tenho um grande jardim, eu gosto muito de plantas, de florzinha, tudo isso eu planto lá, peneiro terra, faço terra de lixo orgânico, tudo bem. A borboleta, quando ela vem depois,
é minha amiga, porque ela só toma néctar, ela não acaba mais com as minhas plantas, mas sem isso não tem borboleta, você sabe, é uma metamorfose, e a Bíblia diz, e não vos conformeis a esse mundo, mas transformai vós pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa coisa de transformeis é metamorfose em grego, metamorfose está lá dentro. Imagina numa lagarta e uma borboleta, não é só um pouquinho. Para mim, naquela época, drogas, nunca mais. Namoro livre, nunca mais. A próxima moça, eu disse que eu vou olhar, vai ser a minha esposa. Você entendeu? Música rock, para vocês jovens, nunca mais, porque destruiu a nossa vida. Isso foi uma coisa bem clara. Eu digo para vocês que às vezes quem vem do mundão, ele está mais claro e nítido no lado de Jesus do que muitos filhos de crentes na igreja, que querem arrastar ainda muitas coisas do mundo para dentro da igreja. Minha língua é afiada, tá bom? Não leva mal. É alemão e judeu é assim. E aí nós começamos a nadar contra a correnteza podre desse mundo, que não é fácil. A Bíblia diz, por isso difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Imagina, eu quebrei a amizade com todos os meus amigos, todos, porque eu sabia, cuida bem, quando você está em cima da mesa, e os seus amigos estão ali, é muito fácil eles puxar vocês da mesa para baixo. Acontece com muitos jovens que não se afastam dessas influências. Eu fiz uma coisa radical e isso doeu muito. Porque nós ficamos o tempo todo juntos aprontando. O tempo todo. Então isso foi muito, muito doloroso. E aí aconteceu isso, né? Eles começam a difamar, não entendem mais, somos odiados. É bem isso que acontece. Mas a Bíblia diz... As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu confiei nisso. Eu confiei que Jesus agora é o meu bom pastor. Eu tinha 18 anos e meio. Ele sabe melhor o que é bom para mim do que eu mesmo. Obedece ele, Reinaldo. Certo? A questão do namoro. Olha, quantos jovens não querem ouvir e namoram incrédulos. Os pais já veem a catástrofe proclamada, mas os jovens não reagem. Isso é terrível, gente. Terrível. E eu vou dizer para vocês, eu vivi no mundão, e Deus me deu graça para esperar até a minha esposa aparecer. Foi incrível. Deus pode fazer isso, sério. Não duvida na força. E nós devemos seguir os seus passos. Não vou ler tudo isso. Mas a Bíblia diz que quando a pessoa aceita Jesus, se entrega primeiro ao Senhor e depois a nós. Isso quer dizer o quê? Eu comecei um grupo lá, que se encontrou. E comecei com tarefas simples. Na Alemanha, fazer fogo, aquecer o ambiente. Lá faz muito frio no inverno. Botar as cadeiras no lugar. Isso foi a minha primeira tarefa no reino de Deus. Zelador. E é bom fazer isso, né? Entregar ao Senhor e depois a nós. E o que me ajudou muito eram reuniões nas casas. Eu fui quase toda noite numa outra casa para estudar a Bíblia, para orar. E olha, esse povo, para mim antes, como hippie, era um nojo. Eu vou dizer para vocês, era um nojo. Eu tinha nojo daqueles cristãos. Quando eu estava na cama ainda, me recuperando da bebedeira do fim de semana, e eles, domingo de manhã, às 9h30, eles subiram à torre da igreja e tocaram com instrumentos, hinos cristãos, amaldiçoei eles até o fundo, não sei para onde. E depois eu fui na casa desse povo, estudar a Bíblia e orar. E a minha mãe disse, olhando para mim, Reinaldo, piorou. Antes eu já estava pouco tempo em casa, depois menos ainda como cristão. Porque isso me ajudou. Por quê? Era uma nova família, né? Aqui sou eu ainda, aqui. A minha irmã também aceitou Jesus. E outros ali, muito, muito
bom. A palavra de Deus habita ricamente. Isso é muito importante. Quando alguém sai do mundo, ele tem que ocupar a sua mente agora, porque muita coisa vem na memória, muita coisa ruim nos acompanha a vida inteira até. Então temos que cuidar. E o Espírito Santo nos guia a toda verdade. E isso é uma promessa maravilhosa que Jesus deu. E muito importante também é se identificar com Jesus em público. Eu fui junto, cantar em público, dar testemunho. Fui com aquele homem em salões grandes na Alemanha, porque ele arriscou muito. Ele pegou jovens, que nem eu, tipo hippies, convertidos, usou eles para dar testemunho. Porque isso é uma arma muito poderosa para jovens. Ver outros jovens e como a vida mudou. E ele fez isso. Isso me ajudou muito. E também ali veio o término da minha profissionalização na Alemanha. Porque eu aprendi uma profissão que hoje é parecido com um dinossauro extinto. Que é tipógrafo. Tipógrafo. Você tem que aprender 3 anos numa gráfica ou numa imprensa, onde eles fazem jornais diários, e eu fiz isso lá. E não se esquece, eu fiquei muito orgulhoso com isso. E no final, você está sendo batizado em nome do João Gutenberg. Eu não gostei disso, achei blasfêmia, mas os caras vieram, não sei quantos, me pegaram e me botaram dentro dessa banheira feia. Aí eu ganhei aquele diploma, né? Ainda bem que eu não sou só um discípulo de João Gutenberg, mas de Jesus. Mas olha, aquela coisa da invenção da imprensa, eu sou muito orgulhoso. Por quê? Deus usou isso para divulgar a Bíblia numa velocidade nunca vista. Nunca vista. Aqui temos uma citação do Gutenberg. A verdade religiosa era aprisionada em uma pequena quantidade de manuscritos, preservados e guardados ao invés de fazer parte do acervo público. Vamos quebrar o selo que lacra a revelação divina e dar asas à verdade para que ela possa chegar ao mundo todo ganhando cada coração. Agora temos a palavra de Deus disponível de forma acessível e não mais copiada à mão, mas multiplicada velozmente por meio de máquinas incansáveis. Um processo que era caro e exaustivo agora não cansa mais as mãos e as mentes. Isso foi uma revolução. Aqui temos um Codex Amiatinus, que é uma cópia do Novo Testamento inteiro escrito à mão. Assim foi feito antigamente. Imagina quanto custou isso. E depois veio a imprensa. Isso foi algo maravilhoso. A letra que o João Gutenberg, que era orife, e provavelmente ele era judeu, porque nós pesquisamos sobre isso, e ele inventou uma mistura de metais muito especiais e fez essas letras móveis. Não vou explicar muito, porque você não aprendeu isso, né? Não. E aí também ele usou as prensas de vinho e transformou isso em prensa para papel. E olha, isso aqui está escrito, aqui em cima está escrito uma coisa muito bonita. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é verdade. As primeiras coisas que foram impressas foi a Bíblia. Somente. A Bíblia de Gutenberg. Bem bonito. Muito bem. Aí eu fiquei lá na Alemanha, sabendo, eu queria em algum seminário, eu queria me formar, eu precisava de crescimento espiritual, e orando, enfim, o Vimalgo, fundador da Chamada da Meia-Noite, chamou jovens da Europa para vir para Porto Alegre, num seminário da Chamada da Meia-Noite em língua alemã. Eu pensei, isso é bom, eu vou economizar tempo, porque eu tinha 1 ano e meio na fé e tinha pressa, sério, pressa, né? E aí, olha, já estou lá no Brasil, no campo missionário, longe, vou aprender outra língua, e um seminário em língua alemã. Foi muito bom. E lá eu comecei a aprender a sua língua, que nem um papagaio, certo? Por isso eu falo também parecido com gaúcho. Eu não aprendi a sua língua na escola. Isso é um problema. Às vezes eu falo para minha esposa, o que significa isso? Eu nunca ouvi essa palavra, ninguém usa essa palavra. Até na Bíblia tem palavras, olha, que ninguém usa. Eu não gosto disso. E aí eu entrei no trem, fui até a Suíça, lá da Alemanha do Sul até a Suíça, e depois com o avião até Porto Alegre. Imagina, lá de cima, lá do hemisfério norte até
o Sul. Muito bem. E aqui no seminário, né, um coitado, longe dos pais, de todos os parentes. E olha, eu só voltei depois de 6 anos. 6 anos. Casado com um filho. Eu voltei a primeira vez para a Alemanha de novo. Então, fiquei ali naquele seminário pequeno, os primeiros alunos, mas foi muito bom. Simples, pouca gente e muito concentrado no estudo da Bíblia. Nós estudamos livros inteiros da Bíblia naquele seminário, muitas coisas boas. E depois vieram mais 5 do meu grupo da Alemanha, da mesma região de onde eu saí, que também foi uma grande coisa que Deus fez. E sempre louco por animais. Eu gostei do Brasil. Porque, olha, eu na Alemanha já criei de tudo. Eu criei salamandras aquáticas, corujas, gaviões, formigas, aranhas, tudo que veio na minha frente. Uma vez juntei tantos ovos de sapo que depois o nosso pátio lá, minha mãe, coitada, parecia a praga do Egito. Tudo cheio. Hamster, tudo que você possa imaginar de pequenos mamíferos. Cuidei de passarinhos machucados e um monte de coisa. E claro, aí eu gostei, porque eu gosto até de cobras, até de caranguejeiras e tudo isso. Talvez você ache estranho. Tudo bem. Peguei borboletas, né? Porque no Brasil tem borboletas bonitas. Tudo isso faz parte. Não pense que eu era um cara assim, sabe, super, não sei, né? Só tá ali com a Bíblia. Fizemos muitas coisas. Olha o nosso time de futebol, ali eu joguei um pouquinho, né? Grandes profissionais. E aqui o seminário, pequeno, né? Mas como eu falei, muito intenso. Aqui uma conferência com o Vimalgo, o fundador, que era um holandês, aqui atrás é o Vimalgo. Eu aqui na frente, né? Você vê que até o cabelo já ficou um pouco melhor. E depois se resolveu sozinho, né? Você viu, né? Caindo. Aqui com o Vimalgo. E o meu batismo. Você se lembra que eu fui batizado como bebê e não me lembrei de nada? Porque a Bíblia diz, quem crê é sendo batizado. Mas eu não cria naquela época, eu não sabia de nada. Eu fui feito um pequeno luterano, sem saber. E aí, com 20 anos, na chamada da meia-noite, eu pensei, te deixa batizar. Só que agora eu sou um anabatista. Eu não posso mais pregar em igrejas reformadas. Você sabia disso? Você pode ser um beberrão, um adúltero. Eu falo de experiência. Agora, quando você se deixa batizar, acabou a festa. Aí você virou quase um inimigo. Mas olha, apesar disso, depois eu já preguei em muitas igrejas luteranas. Né? Se ninguém me pergunta, também não vou falar. Muito bem. E claro, sabe o que Deus... Olha, eu não sou místico. Mas vocês sabem que eu vivo no mundão. Um lixeiro. Deus falou para mim. Ele não falou assim, mas deu isso no meu coração. Reinaldo, fica frio aqui. Tu não precisa voltar para a Alemanha para procurar uma moça. Fica frio. Tu vai encontrar ela aqui no seminário. Isso eu tinha no meu coração. E aí apareceu a minha gauchinha. Certo? Ela nasceu perto de Gramado. A 5ª geração de imigrantes alemães. Aqui a família dela e mais alguns. E tinha um casal de missionários. Olha a história deles. Que foi lá 2 anos. 2 anos toda semana contando história para as crianças. Porque a minha esposa tinha mais 9 irmãos. 10 filhos. Já é uma aula para crianças feita, né? Sem dúvida. Depois de 2 anos, quem aceitou Jesus eram os pais. Bem na noite de Natal, 24 de dezembro, eles falaram, vamos na casa dos missionários e aceitar Jesus. Eles sempre ouvindo as histórias de crianças, Deus falando. E aí, a metade da família também aceitou Jesus. Olha, eternamente seremos gratos por esses 2, que depois trabalharam na Guatemala, na América Central. Ela, a Úrsula, já faleceu, e o Werner, um grande homem de Deus, que eu admiro até hoje. E aí, claro, né? Aí, você sabe,
Não é bom que o homem fique sozinho. Não preciso agora falar sobre namoro e casamento, né? Agora pensa sobre isso. A Traude nasceu lá no Rio Grande do Sul. E eu lá no sul da Alemanha, longe. E a gente se achou. Os caminhos de Deus. É incrível. Olha, eu digo para vocês. Aceitando Jesus é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Porque se você nasce de novo, você só vai morrer uma vez, certo? Agora, se você não nasceu de novo, você vai morrer 2 vezes, fisicamente e depois para o inferno, certo? Então, é algo muito, muito especial que Deus faz. Já mostrei aos meus outros amigos da minha região, fizemos história na chamada, na gráfica, nas viagens e tudo isso, e foi engraçado. Quando o nosso primeiro filho nasceu, o Noah, porque antes de casar, já falei para minha esposa, eu quero um Noah e uma Israela. E ela concordou. Eu fiz mais uma pergunta. Eu disse, escuta, eu quero 6 filhos. Tu topa isso? E ela falou naquela inocência de menina, né? Se Deus quiser. Mas Deus não queria 6. 7. Porque 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus. Você sabe disso, né? Muito bem, eu fiz mais uma pergunta, muito importante. Eu disse, Traude, eu saí da Alemanha, da minha terra. Tu vai sair comigo para outro país se Deus nos chamar? Isso, olha, antes que você assine um contrato, você tem que ler todas aquelas coisas pequenas, né? Eu fiz aquelas 2 perguntas. Eu disse, com um homem corajoso, eu vou até o fim do mundo. Olha, muito bonito. E olha, se cumpriu. Então, eu só queria ficar 5 anos. Eu falei para Jesus, naquela bobagem humana, né? Eu vou te dar 5 anos da minha juventude. Depois vamos ver. Viraram 50 anos. Por quê? Casei a Traude, uma gaúcha, um elo, uma ponte para o Brasil, e nós construímos uma gráfica em Porto Alegre. Gráfica! Era o meu ramo. Porque já na Alemanha eu botei anúncios evangelísticos no jornal. Foi incrível, na página dos eventos de cinema e bailes, eu tinha liberdade que ninguém tinha lá. Eles permitiram para eu botar anúncios evangelísticos no meio dos anúncios de baile e de cinema que todo mundo leu. Foi incrível, como Deus também ajudou ali. Então eu gostei daquela coisa de trabalhar com arte, palavra de Deus, fazer folhetos e tudo isso. Agora, olha, na própria gráfica da chamada, eu sou aquele lá em cima, ó, à esquerda, porque nós trabalhamos em tudo, naquela época pelo menos. Hoje já tem que ver as leis do trabalhista, né? Vamos ver se vai continuar? Tá. O meu escritório, ó, não tinha nada na gráfica, era só esse cantinho, pelado, sem nada, né? Muito bem, vamos ver. Ó, a minha mesa de luz, que você precisa, naquela época nós trabalhamos com filmes, com fotolitos, fiz tudo mesmo, bem primitivo, trabalhando. Logo no começo, eu entrei no seminário, cuida bem, pensar em nada. O diretor veio e disse, olha, nós oramos por alguém como você. Aí eu já pensei todo desconfiado, quando alguém fala isso. Porque ele também era tipógrafo, só que ele não gostou muito. Aí ele me deu tudo que a chamada fez, e já no seminário, nos estudos, o meu quartinho era cheio de coisas assim impressas, né, de artes, de bonecos, de tudo isso, já desde o começo. Aí compramos as primeiras máquinas, muito simples, manual ainda, com letra de chumbo. E aí, aos poucos, o meu grupo financiou uma guilhotina para cortar, aí vieram as máquinas da Alemanha, chamado Heidelberg. É uma das melhores impressoras até hoje, tanto tipográfica como offset. Tudo bem. E depois vieram dobradeiras, mais guilhotinas, máquinas grandes, até de 4 cores, de 2 cores. E olha, desde o começo, esse grupo nos apoiou. Né? Aqui o Renault, a primeira vez quando eu voltei para a Alemanha, em 1980, e eles nos apoiaram. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O alemão é muito fiel. Quando ele promete uma coisa, eu tenho amigos lá, que desde o começo mandam ofertas, 50 anos. Aqui no Brasil, sabe que muitas vezes um cara vai entusiasmado, ele vai num canto, todo mundo, nós vamos te ajudar.
Depois de um ano ele está lá no canto chorando, porque ninguém mais manda a manutenção. É verdade, muito entusiasmo. E eu vi como Deus é fiel, como Ele cuida dos pardais. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu casei com nada. Sabe o que é nada? Nada. Sem dinheiro, sem nada. Alguém deu um fogão, alguém deu uma geladeira, e o meu grupo mandou o sustento do seminário para 2 pessoas. Primeiro mandaram só para mim, $120 cada mês, depois $240. Só isso. Aí nasceram 7 filhos. Sabe o que custa isso? Você já tem medo com 1 ou 2? Não sei como nós fizemos isso. Hoje eu vejo uma mulher com 3 filhos, já penso, coitado, né, no avião, na rodoviária, coitado. Imagina nós entrar no avião e indo para a Alemanha com 7 filhos. Eles estavam olhando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deve ser um passeio, né, de alguma turminha. Mas olha, eu vou dizer para vocês, claro, muitos não podem ter muitos filhos, mas família grande, eu falo isso, melhor coisa do mundo. Eu vim de família grande, a minha esposa vem de família grande, nós não enjoamos, e hoje nós temos uma família grande. Tem que ficar ali. Então nasceu o Noah. Agora foi o seguinte, o Noah eu posso falar isso agora porque a minha esposa não está aqui. Ele era um pequeno demôniozinho, hiperativo. Quando ficou quieto, podia ter a certeza, ele está aprontando em algum canto. E foi isso. Eu falei para a Traude, sabe o que eu falei? Traude, eu vou te dizer uma coisa. Se o segundo nasce do mesmo jeito, eu não quero mais do que 2. Imagina. E esse cara hoje é missionário lá no meio do mato. Como Deus transformou a vida dele. E aí nasceu o Éden. O Éden é essa coisinha fofinha aqui, que parece um bichinho de pelúcia. Quando eu falei uma palavra dura para o Éden, o Noah nem reagiu, quando ele fez coisa errada. Ainda bem que não tinha a coisa de que não pode dar uma palmada no filho. Ele chegou até o limite para apanhar o Noah. Ele precisava uma bunda quente para aprender as coisas. E eu falando com Éden uma palavra dura, ele baixou a cabeça e chorou e disse, graças a Deus, um chorãozinho sensível, ai que bom. E aí aí a gente se animou de novo. Eu sempre falo para os outros, vocês só estão aqui por causa do Éden. Assim, né? Mas Deus se compadece também. E aí eu comecei com viagens pelo Brasil inteiro. Porque aos poucos eu achei aquela coisa da gráfica, tudo bem, foi tudo instalado, pessoas lá, empregadas. Eu queria sair, e sair mesmo. A minha primeira viagem não foi essa, a primeira viagem foi em 1882, para Salvador. Levei 67 quilos de livros na minha mala. A primeira noite eu dormi na rodoviária, depois fui num hotel muito barato, e depois fui hospedado numa favela. Sério, a primeira viagem, e eu não desisti. Eu sempre levei muita coisa para sobrevivência, levei lanterna, fósforo, anzol, e você sabe, né? Naquela favela tinha tantos ratões de noite, que quando eu tinha que acender a minha lanterna, aí eles sumiram. Nunca me esqueço disso, os ratos lá, numa favela em Salvador. Olha o tamanho, quase uma meia tonelada de livros, sozinho. Mais uma mala com roupa, mais um projetor de slides naquela época, uma máquina fotográfica e a minha mala com as roupas. Como eu fiz isso? Eu não sei mais. Mas olha, a gente faz coisas quando é jovem, depois, né? Você sabe. Não diga, quando eu vou ser aposentado, eu vou distribuir o folheto. Não, faz agora, enquanto você está forte, certo? E a minha esposa sempre lá, me despedindo na rodoviária. 6 semanas, fiz muitas viagens de 6 semanas, e ela com uma penca de baixinhos. A maior viagem foi de Porto Alegre até Boa Vista, de ônibus. Você sabe quanto tempo leva? 5 dias. 5 dias. Até dormindo nas rodoviárias, olha ali em cima dos livros. Olha, isso foi feio, né? Em direção a Boa Vista, passando pela Amazonas,
na época da chuva, aí foi um sofrimento, foi terrível. Sabe que muitas vezes nós tínhamos que sair, os homens, entrar na lama e empurrar o ônibus. Sério? No começo eu estranhei, levei sempre a minha máquina fotográfica de meio do meu dinheiro, depois deixei tudo no ônibus só orando e empurrando. Olha, o Brasil é grande comparado com a Europa, é um país gigantesco. Então eu fui para todas as capitais, todos os estados, viajando de ônibus de linha e levando um monte de livros. E a família crescendo, né? Também, olha, seja sincero, um mais bonito do que o outro. É verdade. Aí moramos alguns anos em Recife. Aí eu visitei todas as capitais de novo do Nordeste. Foi uma experiência muito boa lá no bairro da Madalena, quem conhece. E os filhos crescendo, olha ali, muito bonito, né? Muito bem. E olha, então, são os meus 3 filhos homens, todos são missionários. Olha, eu não fiz nada, tá? Eu não obrigo os meus filhos, nem para batismo, todos foram batizados. Eu não obrigo para nada. E olha, tem muitos filhos de missionários que não querem saber nada do reino de Deus por causa dos pais que sempre se preocuparam com outras pessoas e nunca com a própria família. E nós temos o privilégio que todos os filhos são crentes, todos os cônjuges são crentes, e todos os meus 18 netos são ensinados no caminho do Senhor. Olha as minhas filhas, agora, diga francamente, como esse cara, olha para mim, tem filhas tão bonitas. Isso se chama misericórdia e graça de Deus. Você não acha? E olha, a pior coisa é para um pai, quando um rapaz vem e leva a filha. Filhos não, mas filha, dói. Em 92 começamos com a computação gráfica, bem no começo. Os monitores eram trambolhões, talvez vocês se lembram, muitos jovens de vocês nem foram nascidos ainda. E a Traud sempre traduziu do alemão para português. Muitos anos ela traduziu livros, revistas, e também ela corrigiu cursos bíblicos. Essa mulher nós encontramos em Rondônia. Ela trabalhou como missionária muitos anos no Amazonas, e ela usou o nosso curso que a minha esposa corrigiu. Essas são experiências incríveis. E trabalhei 30 anos dentro da chamada da meia-noite. Eu sou aquele cara com a jaqueta de couro ali. Muito bem. E também viagens para Israel, né? E com as conferências da chamada, com homens muito abençoados, aprendi muito. Porto Alegre, vamos correndo, moramos lá no fundo, ali é a nossa casa. Aqui é a nossa casa, não é uma casinha, tá? É uma casa grande. Porque com 7 filhos, quando nós compramos aquele terreno com 4.200 metros quadrados, que vai de uma rua para outra, eu disse, Traud, agora podemos criar mais 7 filhos. Mas aí ela já não queria mais. Mas eu queria pelo menos um 8º, isso não é brincadeira, ela sabe. Aí aumentamos a casa com pouco dinheiro. Olha, essa casa parece uma mansão, é muito simples, mas tem espaço. E várias vezes nas minhas viagens, eu viajei com essa empresa, que talvez você não conheça mais, a aviação Cometa. E eles construíram um ônibus americano, chamado Greyhound de alumínio, em São Paulo, na Vila Maria. Porque muitos anos, o dono da Cometa, ele importou esses ônibus dos Estados Unidos, que é o ônibus mais bonito, mais resistente, e era o ônibus mais confortável e mais veloz do Brasil. Eu nunca pensei que um dia nós podíamos sonhar em comprar um desses ônibus. Aí eu olhei alguns motorhomes, aí compramos esse ônibus de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo, levei para uma empresa especializada, depois de 10 anos sonhando e vários anos juntando dinheiro, aí nasceu o Verbus, que quer dizer verbo, ônibus, o ônibus da palavra. Ele foi todo detonado, modificado, o telhado foi levantado, e ele passou por uma metamorfose, que nem uma lagarta que vira uma borboleta. Gente, isso é o sonho de cada motorista de ônibus e muitos caminhoneiros, porque eu falo com muitas pessoas. Então você vê que no Brasil eles fazem coisas bonitas também, você só precisa pagar. A cabine tem 7 lugares, né? Tem cozinha, tem água quente, tem fogão, tem micro-ondas, tem geladeira, tem exaustor, tem um quarto com beliche,
tem um banheiro de verdade, não é aquela coisa química. Ali a água corre mesmo, certo? E tem um box para tomar até banho quente. E um quarto ali atrás, que parece um hotel. Muito bom. E a pintura, você já sabe que sou meio louco com bichos e animais, foi inspirado nesse peixe imperial chamado peixe anjo bicolor. Então eu pensei, Deus fez uma coisa tão bonita, amarelo, listra branca, azul marinho, e isso foi o ônibus, lá em Curitiba. Até com uma barraca, assim, um toldo fechado, com grama artificial, fala logo, é um luxo. Tanques de água enormes, 700 litros de água potável, 700 litros de água boa, 650 de água usada, botijão de gás, 400 litros de combustível e mais 250 do pesado que é o vaso, detrito. E olha, muito importante, uma máquina de lavar roupa. Agora é uma Samsung, muito boa, né? Até isso. Imagina homens viajando. Catástrofe para lavar. E um gerador de luz muito bom, muito grande. Um motor de uma carreta chamado Scania 112. Vocês sabem que tem alemães que admiram o Scania por causa do ronco? Mas eu quase nunca escuto nada, porque ele fica lá atrás e tem um monte de parede e coisa, não escuto. Aí quando eu vou numa cidade ou num túnel, que nem os motoqueiros, né? Aí eu acelero um pouco. Aí eu escuto o ronco do búfalo. E eu sou um motorista, eu dirijo sem sapato e com uma mão só, porque tudo é hidráulico. E olha, ele tem muito lugar. Ele tem lugar que passa todo o ônibus, 1,20 m de altura, que você pode colocar muita coisa. Olha, tudo isso estava na barriga da baleia do Jonas, não, do Verbos. E olha, muito material para as crianças, que é um grande peso no nosso coração, para as crianças ter acesso a material bíblico. Muitas crianças, nas nossas viagens, receberam pela primeira vez na vida alguma Bíblia para crianças ou outro material. Aqui voltamos depois de 15 meses. 15 meses. Em 2003, vendi um calendário na Alemanha com fotos do Brasil, e com o lucro, nós fizemos essa garagem lá no nosso terreno. Nosso terreno é grande, e toda a subida de 4.500 pedras de granito, 4.500. Mas deu para fazer tudo, portão, tudo, ali a descida ao lado da nossa casa. Aqui o nosso terreno, e aqui a entrada. Olha, a nossa rua é de chão, é muito estreita, para você entrar com o ônibus ali, não é brincadeira. Aqui estamos saindo, aqui em muitos lugares, vou acelerar, na colônia alemã, aqui é a maior igreja fundamentalista do Brasil, quem sabe onde fica? Vitória da Conquista. Antigamente era o pastor Gerson Rocha. Olha ali o tamanho, aqui numa palestra. E aqui se adaptando em qualquer lugar, aqui em Vitória do Espírito Santo, conhecendo tantos irmãos. Olha como eles são diferentes. Eu uso essa foto para mostrar como Deus nos coloca junto, tão diferentes. Ele nos transforma e nós somos uma família. Aqui no interior do Rio Grande do Norte, aqui em Martins, também no fim do mundo, lá no Rio Grande do Norte. Igrejas bíblicas, isso foi no Ceará, aqui no Juazeiro do Norte, no seminário, até aqui da tribo dos Caapó, não Caiapós, Caapó, e aqui a maior viagem, e olha, às vezes é um serviço bem sujo, ó, né? Ali eu entrei lá embaixo no Verbos, aí foi difícil, e muito arriscado às vezes, olha essa ponte, e às vezes precisa muita paciência, porque todos esse gado vai para matadouro. Muitos acidentes. Se eu ia olhar só para essas coisas, não ia dirigir 1 metro no Brasil, nem 1 metro. E olha, já explodiram pneus no caminho, muito feio. Não é vazar pneu, furar pneu, é explodir. É horrível. Já fomos guinchados, já atiraram em nós em São Paulo. Mas olha, eu não tenho trauma nenhum. Aqui estamos em Gereissati, aqui em Fortaleza. Aqui estamos na Vila Paraguai, também aqui no interior. E aqui, claro, no lugar mais importante, certo? Porque, olha, a igreja aqui sempre era algo muito importante na nossa vida. Tem que falar isso. Também da minha esposa e até dos meus filhos.
aqui de noite, né? Estacionei em cima, estacionei embaixo, só o pastor sabe, nunca consegui entrar no pátio. Foi triste, né? Muito triste. Agora, essa foto, eu não sei se não foi a palhoça, porque ali tem uma coisa de palha. Não sei se vocês conhecem alguém. Pecém? Ai, que pena que não é aqui. Pensei que era aqui. Mas aqui a zincossa, né? É com zinco já. Não, era com telhado de zinco. Parece palha, mas não é. É zinco. Eu olhei bem, até com lupa. Sério. E aqui, claro, aí ficou assim, né? Bonito. E olha, ali não tinha teto ainda, né? Isso aí é agora, muito lindo. E claro, com o Ben Abraham, muitos anos atrás, foi um ponto alto. Conhecer um judeu sobrevivente de Holocausto. Aí saíram os meus livros, que eu trouxe também para vender, muito importante. O próximo será quando serão essas coisas, com muitas perguntas, não vou falar muito agora, porque, sabe qual é o meu problema? Eu trabalho na obra missionária chamada da meia-noite. E aí, às vezes, eu vejo, não, cara, não pode fazer até meia-noite. Não pode, não dá, né? Não dá. E aí veio a época do corona, né? Olha, eu peguei um dos últimos voos para a Alemanha sem saber do corona ainda. Depois explodiu tudo. Eu cheguei lá num frio, queria comprar sapato e roupa numa loja lá, fechou tudo. Eu emprestei coisas de amigos. Apertou muito. Mas, naquela época, a chamada começou intensamente a usar o YouTube. E eu fiz várias palestras, dezenas de vídeos. E olha, já entraram pelo menos 600 mil pessoas. Eu não estou exagerando. Vale a pena trabalhar com isso. Aprendi até edição de vídeo, já gravei no Verbos também. Aprendi como velho, edição de vídeo, você vê que tem uma boa infraestrutura, ótimo. E comecei a abrir um canal no Brasil. Eu quero botar tudo que Deus nos deu, quero botar em português para o Brasil. E já tenho o canal, aprendi até isso, que não foi fácil, porque quando você está numa certa idade. É o novo canal sobre profecia bíblica, o quebra-cabeça profético. Então aqui é a família, a bênção. Quando você vê uma família assim, eu saindo sozinho da Alemanha, naquela foto pequena em cima, você tem que desconfiar que esse cara quer formar a 13ª tribo, certo? Ele, olha, sair sozinho, hoje já somos 34, a metade do povo no Egito, no começo. E olha, o segredo é, aqui a minha esposa, com os filhos no sofá, fazendo um cultinho. O Benoni ainda estava na barriga da minha esposa. Hoje, eles fazem isso com seus filhos. Como a Bíblia diz, em alemão. Educa o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele fica velho, ele não vai deixar. Aqui a Thalita com o pequeno Levi. E olha, você vê, né? Foi doloroso. São etapas na vida, né? Perder as filhas ali, a Tutuca, que hoje vivem em Atibaia, na Palavra da Vida. São missionários, aqui espalhados no Brasil, no Amazonas, o Benoni no meio dos Yanomami. E olha, uma coisa. O Benoni era o mais molengão como menino. Fácil para educar. Moleza, uma alegria para educar. Mole para valer. Olha ele hoje no meio do seu Yanomami. Você não vai acreditar que o cara vai caçar, vai pescar, vai junto. Acho que a última caminhada era no meio do mato, eram mais do que 20 quilômetros com os índios para caçar. Porque se você quer evangelizar esses povos, você tem que viver com eles. Assim se evangeliza, não só pregar direto. Isso não, porque ali leva muito tempo, é toda uma cultura. É muito difícil. E o Benoni hoje, e olha aqui as mulheres Yanomami, que para mim foi uma alegria tão grande quando eu fui lá. Fiquei 2 semanas lá no meio e pensei, é um milagre que esse povo ainda existe, porque eles se dizimaram, eles se mataram em guerras, eles morrem de fome. Vai uma vez no mato para te alimentar, vai ver. Isso é muito difícil, muito difícil. E Deus preservou para eles ouvir o Evangelho. Noa com a família, lá no meio do mato, né? Vamos correndo um pouco. Lá tem comidas diferentes, né? Você sabe? E também,
Eu gosto muito até de morcegos. Cada noite em Porto Alegre bota água com açúcar, aí vem 30, 50 morcegos tomar. Mas lá acordei uma noite com um morcego no rosto. E isso é vampiro. Aí já não gosto, porque eles sugam sangue e transmitem doença. Olha o vizinho, muito simpático, né? Olha, esse aí, olha os braços dele. Ele trocou a mulher, como eu entendi, por drogas. E ele vive no meio do mato isolado. Olha, lá tem pessoas muito, muito perigosas. Reunião lá, muito bonita. Vou correndo. E lá fizemos a primeira conferência no meio do mato, numa comunidade sobre profecia bíblica. Imagina, lá no meio, olha lá, numa comunidade, estendendo a bandeira de Israel no meio do mato. Depois que o governo, não vou falar muito, você sabe tudo, né? Imagina a alegria de estender a bandeira de Israel. Muito bem. O Noah até mandou construir um barco de alumínio, que é muito caro em Manaus, e você vê as cores, são as cores do Verbos, azul na frente, só que ele inverteu para não esquentar tanto. Estou correndo. O Éden trabalha com acampamentos cristãos, perto de Joinville. Lá também, olha, na Mata Atlântica, tem muitas coisas interessantes. Ele é biólogo também. E olha aqui, entre Curitiba e o Sul, ele passou lá, e uma meia hora depois, deu um deslizamento feio. Imagina a proteção, como Deus colocou a mão sobre a vida dele. Muito bem. Estou chegando no final, não vou falar mais nada. Só que, olha, sem o nosso merecimento, mas nós queremos ouvir um dia, que Jesus vai falar, servo bom e fiel, serva boa e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Sobre pouco fostes fiel, sobre muito vou te colocar. É isso que Deus quer. E olha, eu vou dizer uma coisa, isso não é difícil. Quando você faz isso de gratidão, em respeito daquilo que Jesus fez para você, é alegria. E eu falo isso depois de 50 anos. Alegria. Servos verdadeiros nos tempos finais. 50 anos. E vou falar outra coisa no final. Já que a minha esposa não está aqui, eu posso falar isso. Nós somos muito felizes depois de 50 anos. Pode imaginar isso? Eu vou contar um segredo. Toda manhã, já que eu levanto antes da minha esposa, eu levo 2 cafés na cama da minha esposa. Eu comprei uma campainha sem fio, e ela aperta o botão, e lá embaixo o robozinho, porque nós temos 2 andares, lá embaixo o robozinho, plim, plim, pom, 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 esquentar leite, esquentar água, café, e ela fica lá na cama, cada vez com aquela alegria no rosto. Depois de uns 5 minutos, plim, 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 aí vem o segundo café, e depois do descanso do meio-dia, o terceiro café com 2 pedaços de chocolate. E ela fica tão feliz. E isso eu vou dizer para vocês, com Jesus. Às vezes eu vejo um cara assim numa praça na Alemanha ou aqui, aqueles roqueiros antigos, tipo Mike Checker dos Rolling Stones. Eu olho aqueles caras, muitos já morreram, eu digo, tu podia ser um cara desses, né? Perdido, e Jesus se compadeceu, e a minha vida tomou um outro rumo. Eu espero que hoje à noite, espero que algum jovem vai reagir, e olha, vale a pena seguir o bom pastor, faça as decisões certas. E eu olho aqueles slides antigos, eu vejo pessoas que tomaram rumos diferentes, parece que começaram com Jesus, fizeram decisões erradas, destruíram a sua vida, alguns já morreram. Quando eu olho essas fotos, são histórias de vida, são catástrofes às vezes. Por isso eu digo, cuidado com as suas decisões. Às vezes você acha, isso está certo. Obedece ao Senhor Jesus, e você vai ser abençoado daqui a 10, 20, 30 anos, se Jesus ainda vai demorar, que eu espero que não. Maranata. Obrigado pela paciência. Mas também, só estou aqui agora, se vocês jogam pedras e coisas, foi muito bom. E a Bíblia diz que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, né, a verdade estabelecida. E a Traude mandou foto
você levando café para ela, para mim. Ah, é? É verdade, viu? Ela mandou foto. Então, nós agradecemos, que bom, né? Deus tem abençoado a nossa EBJ, o testemunho do pastor Reinhold, como Deus fiel, como Deus tem os seus planos, é só nós entregarmos a nossa vida nas mãos dele. O resto ele faz. Pai querido, te agradecemos em nome de Jesus pelo que o Senhor tem realizado na vida do pastor Reinhold, da Trau, de toda a sua família, e por esse testemunho, isso fica gravado, tanto no nosso coração, como também aqui na nossa filmagem, para que o Senhor possa usar, para que os jovens, todos nós possamos saber que tu és fiel, que o Senhor chama, o Senhor guarda e o Senhor realiza grandes planos se nós nos dispormos realmente a te servir. Louvado seja o Senhor, abençoa agora a nossa comunhão, nosso lanche, em nome de Jesus Cristo, amém. Então nós vamos ter